Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, que Deus abençoe mais uma vez aqui nessa madrugada, para que o Senhor venha trazer uma palavra aos nossos corações, nos inspirando e edificando a nossa casa com sabedoria. O versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 3, diz assim, Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: passem o arado na terra endurecida e não desperdicem sementes entre os espinhos. Essa é uma palavra, irmãos, é uma palavra de exortação ao povo de Judá e de Jerusalém, ou seja, a todo Israel, ou seja, a Israel de Deus, a todos nós. Como começa o Evangelho? Israel recusava-se a arrepender, irmão, e eles viviam um momento muito grande de apostasia da fé, onde eles buscavam riquezas e prosperidades nesse mundo por meio das suas próprias mãos, oferecendo muitas vezes culto a Baal, sacrificando os seus próprios filhos e muitas vezes fazendo orgias, rituais com cultos de rituais a Baal com orgias sexuais. Parece um pouco forte, mas essa é uma verdade histórica que, se nós formos pesquisarmos um pouco mais, nós veremos isso. Aquele arqueologista e pastor Rodrigo do programa Evidências, ele fala bastante disso. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Era justamente nessa época que o profeta Jeremias pregava, e ele profetizou o cativeiro babilônico justamente por causa disso. E o Senhor várias vezes advertiu. Aqui está uma das vezes, irmão. E não obstante, o Evangelho ele é justamente considerado a um arado, e o coração do homem, a terra. Nesse momento nós vemos aqui dois tipos de terra: a endurecida, ou seja, petrificada pelo pecado, e também aquela que produz espinhos, a terra que produz espinhos. Uma das duas terras que o Senhor Jesus mencionou em Mateus capítulo 13, a partir ali do verso 2, ele vai contando a história. E nós percebemos que essas duas terras estão aqui contidas na narrativa de Jeremias, ou seja, na palavra que o Senhor Deus trouxe para ele. É uma mensagem de arrependimento por meio da confissão da sua rebeldia contra Deus. E quando Jesus chega pregando a palavra, ele traz essa mensagem para nós. Em Marcos 1,15 fala: de fato o tempo prometido já chegou. Arrependei-vos e crede nas boas novas. Não tem como nós vivermos promessas se nós não confessarmos os nossos pecados. E o pecado ele deve ser confessado e abandonado por meio de uma oração junto com Deus. É necessário muitas vezes que um presbítero, um homem maduro, esteja junto, dependendo o caso. É necessário. E quando nós agredimos o irmão, quando nós fazemos mal a alguém, esse pecado deve ser confessado em arrependimento ao irmão. O Senhor chama isso. Irmãos, e se isso fosse fácil de fazer, o Senhor não compararia o evangelho a um arado, que é justamente aquela ferramenta que parece um garfo, uma enxada, que o agricultor tem que imprimir muita força para rachar a terra, e o coração humano justamente a terra, uma terra seca e petrificada. Então não é algo fácil de se submeter, não é algo que nós vemos que tem bastante facilidade. Vamos ver novamente o que ele fala, Jeremias. Ele diz assim, passem o arado na terra endurecida e não desperdicem semente entre espinhos. Os espinhos falam das dificuldades da vida, irmão. O Senhor Jesus vai mencionar em Mateus capítulo 13, versículo 22, que essa palavra refere-se àqueles que ouvem a palavra com alegria, mas que são seduzidos pelos enganos da riqueza da vida, justamente porque só olham para bênçãos. O Senhor está mandando nem entregar a palavra para essas pessoas aos semeadores. Nós precisamos, de fato, absorver o Evangelho na sua completude, se nós quisermos viver plenitude de vida, a abundância prometida por Jesus Cristo. E por isso, muitas vezes, vai ser necessário caminhar por um caminho que nós não queremos, como, por exemplo, mostrar as nossas fraquezas e confessá-las diante de Deus e, muitas vezes, sim, diante de homens. O Tiago vai dizer isso em Tiago 5,15 e Tiago 5,16. Se vocês quiserem, podem conferir, lendo vocês mesmos a própria palavra do Senhor. Mas eu quero deixar um versículo com vocês para terminar, que está em Oséias,
capítulo 10, versículo 12, que diz: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Oséias 10, 12. Vamos orar sobre isso? Senhor, nós queremos diante de Ti, Pai, aqui colocar, ó Pai, as nossas fraquezas diante do Senhor, os nossos muitos pecados. Senhor, nós nos arrependemos todas as vezes que nós nos pecamos do Senhor, e seja qual o pecado, eu creio que os irmãos confessarão lá com o nome, e eu também aqui, ó Deus, o meu pecado, que muito me aflige, que o Senhor possa nos encaminhar a nos consertar com os irmãos que nós precisamos de consertar, para que nós não venhamos nos privar da Tua graça no tempo oportuno. Ajuda-nos, Senhor, a ajustar a nossa vida ao Teu reino, para que nós venhamos a colher essa chuva de justiça. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é necessário muitas vezes percorrer um caminho de volta para ser lançado bem à frente. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre, até uma próxima. Tchau, tchau.